assim, a primeira coisa importante é a gente lembrar que as colorações e as cores naturais, elas vão começar lá no 1, que é o preto, né? Na verdade, eu gosto sempre de fazer ele de baixo para cima, então a gente vai ter o 1, o preto, o 3, o castanho escuro, o 4, o castanho médio, o 5, o castanho claro, o 6, o loiro escuro, o 7, o loiro médio, e assim vai o 8, o loiro claro, loiro muito claro, o 9, e loiro extra claro, o claríssimo, o 10. Então essa é a escala normal. Eu gosto sempre de colocar isso, na verdade, apesar de parecer uma coisa super simples, eu sempre gosto de colocar isso nas aulas de colorimetria no papel, porque a gente consegue visualizar melhor. Então, enquanto eu coloco aqui, rapidão, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha lá, 1, 3, vamos lá. Só para a gente fechar aqui, ó. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nós vamos colocar aqui nesse papel, se você estiver escrevendo aí, você coloca aí também, o 6, que é o loiro escuro. Vamos colocar aqui onde começam os loiros. Então, daqui para baixo a gente tem os castanhos, os pretos, e daqui para cima a gente tem os loiros. O que importa para esse momento agora é isso. Aí nós vamos ter uma variedade enorme de nuances, né? Que são aqueles números que vêm ou depois do ponto, ou depois da vírgula. Então, a gente vai ter aí o 3, que é o dourado, o 1, que é o cinza, o 4, que é o cobre. Vai depender muito da marca, inclusive isso é uma coisa muito polêmica. Infelizmente, as tabelas de numeração, na verdade, de nuances, elas não são, como eu posso dizer, elas não são uma única numeração mundialmente. Cada marca pode usar a sua numeração e isso você tem que ficar muito atento, porque isso é muito perigoso. E isso, na verdade, até o que faz muitas clientes, às vezes, elas pensam que podem se aventurar com coloração e aí vão lá e compram e acham que conseguem fazer, enfim, sempre vai dar errado. E se você não estiver atento, também pode dar errado, não pode esquecer disso. É importante você conhecer exatamente a variedade dessas cores, como elas são feitas, como elas são preparadas. Uma coisa legal e importante, só para dar um exemplo aqui, então a gente estava com essa numeração, vamos usar o exemplo aqui de um 634. Então se a gente pegar aqui um 634, uma coisa bem legal e importante é lembrar que o que está antes da vírgula é a cor, né, natural, lá é o sistema numérico de cor natural, e depois da vírgula ou do ponto são as nuances. Uma coisa super legal e curiosa é que o que está antes da vírgula é sempre, ou quase sempre, 50% da quantidade de pigmento que tem dentro daquele tubo. Esse primeiro número aqui, 30%, e esse último número, 20%. Então, vou colocar aqui essa numeração, vou colocar assim, 50%, 30% e 20%. Então, nesse caso aqui do exemplo, o que significa? 50% daquele tubo é a cor 6, que é o loiro escuro, 30% é a nuance do dourado, que está depois da vírgula, e 20% é um cobre, que está aqui no último número, na última casinha. Isso é muito importante para quando você vê uma cor lá, um 31, um 13, um 32, um 23, um 77, enfim, para você saber exatamente qual a quantidade que tem de cada pigmento e de cada nuance. Isso é muito importante. Às vezes a cliente, você anota e você vai usar uma marca e depois você vai ter a possibilidade, sei lá, um dia vai acontecer de você de repente não ter aquela cor, você precisa lembrar nas suas anotações, na anamnese, no diagnóstico da sua cliente, quantos por cento de cada nuance, de cada pigmento estava ali na cor que você preparou para ela. Gente, é importantíssimo usar balança. Não tem como a vida de um colorista sem balança, é uma loucura, uma loucura. Outra coisa importante da gente pensar, que eu deixei aqui para a gente não esquecer na tela, é uma coisa seríssima. É assim, galera, pensa sempre o seguinte, eu vou ter lá nós vamos ter lá o nível de cor. Então a gente tem lá de 1 a 10, igual a gente falou agora há pouco. Vou colocar de novo aqui, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do preto ao loiro, né? O loiro claríssimo, o extra claro, como você quiser chamar. Agora eu vou colocar uma tabelinha para você nunca mais esquecer, vou separar em blocos, assim, ó, os castanhos, isso, aí ali os loiros, para a gente poder ter direitinho a quantidade, aqui. Aqui você vai ver um número do lado, olha, na linha dos pretos e castanhos a gente vê o 12, na linha dos loiro escuro e loiro médio a gente vê o 8, e nos mais claros, do 8 para cima a gente vê um 4. O que significa isso, Pietro? Isso aqui é a quantidade em centímetros que você pode utilizar com segurança e deve utilizar com segurança os mixons para trabalhar com cor. Quando você for trabalhar com tinta e você for usar a estrela de Oswald para
neutralizar o fundo de clareamento, para intensificar uma cor, para direcionar uma cor, você pode dar pode não, você deve utilizar, né? Então, dá um exemplo mais prático, Pietro, dentro dessa regra aqui que você acabou de mostrar. Então, se a gente for usar lá uma cliente que vai fazer uma cor, vai cobrir um branco, ou vai fazer uma cor numa altura de 6, e você tem ali aquela paura, vamos dizer assim, de deixar com que o laranja apareça, com que o laranja vibre, que ele venha oxidar, enfim, qualquer coisa vai acontecer. Então, você pode usar aqui, ó, tranquilamente 8 centímetros de Mixton para neutralizar. Vamos criar essa ideia hipotética do caso que a gente está trabalhando. Então, para neutralizar o laranja vai ser o azul. Você vai pegar o seu 0,11, certo? Que vai ser o seu cinza neste caso. E você vai colocar 8 centímetros dele dentro da cor. Lembrando que quando você usar o Mixton, você não vai contabilizar a quantidade de massa na preparação. O que significa isso? Significa que se você, por exemplo, criar, vamos pegar o nosso exemplo aqui daquela hora, das 20 gramas, vamos achar aqui, aqui. Se você colocar aqui, olha, aqui nós temos um tubo, 20, 20, 20. Se você colocar aqui 8 centímetros do nosso 0,11, você não vai alterar a quantidade de OX, tá? O Mixton nunca vai contar na quantidade de OX. Vamos dar um outro exemplo, para não ficar só com esse exemplo. Então, muitas mulheres, muitas meninas fazem aí o famoso ruivo sem descolorir, que é um desejo, aliás, é uma obsessão de muitas meninas na internet e muitas clientes dentro do nosso salão, a gente vê sempre esse exemplo. Então ali, deixa eu anotar em vermelho aqui no papel, vamos pensar num 844, tá? Vamos pensar nessa ideia aqui de um 844. Então a gente vai pensar numa cliente que quer fazer um ruivo sem descolorir, vamos pensar que ela tem lá uma altura de 6, um loiro escuro natural, o cabelo dela, e a gente vai clarear 3 tons. A gente vai clarear o 6, o 7 e o 8, até chegar no 8,44 no nosso ruivo, naquele laranjão maravilhoso, aberto do jeito que elas gostam. Neste caso, se nós estamos numa altura de 8, vamos ver a nossa tabelinha de novo, que a gente acabou de criar. Olha lá, na altura de 8, a gente pode usar 4 centímetros. Então, tranquilamente, você pode fazer a raiz dela, ou você pode fazer a cor dela. Lógico que você vai ter que pensar na forma de aplicação, se é a primeira aplicação, se é um retoque de raiz. Mas falando do preparo, você pode colocar o seu 8,44 com 4 centímetros do 0,44, que é o laranja, ou até o 0,33, um pouco, 2 centímetros, 0,44, 2 centímetros, depende do quanto luminoso você quer deixar, ou do quanto laranja, né, o quanto você quer intensificar esse laranja, você vai poder criar essas variações, tanto para neutralizar, quanto para intensificar. Então, vamos lá. A gente já dando essas dicas aí para fechar algumas coisas. Outra coisa importante que não pode esquecer, galera, é que existe o fundo de clareamento. Se você não conhece a tabela de fundo de clareamento, é importante você estudar, é importante você ou copiar, ou colar, ou imprimir, ou tirar uma foto no seu celular, mas não faça a coisa meio que no chute, né? Às vezes eu estou dando curso e eu falo para a galera assim, qual é a cor que neutraliza o vermelho? A galera fica assim meio bugando, aí a galera vai e chuta, fala azul, não, verde. Qual é a cor que neutraliza o fundo de clareamento laranja? A galera às vezes quer chutar. Então, galera, não chuta, né? Tem que pegar, estudar, ou pegar, imprimir, ou tirar uma foto no celular, isso é bem simples. Eu vou deixar aí no vídeo uma tabela para vocês também. A tabela básica que a gente usa aí, essa sim é universal, essa é mundial, essa você vai usar aqui na China, no Japão, na Turquia, onde você estiver, você vai usar a mesma tabela. Porque isso tem a ver com o fio de cabelo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e um grande abraço para vocês.